sobre oração. E a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Senhor. E diz assim, a partir do verso 9, Mateus capítulo 6, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Senhor. Nós vamos em um momento do Sermão do Monte do Senhor Jesus, onde Ele vai nos ensinar como viver uma vida de oração. Mas uma oração que contrastava com a dos fariseus, porque era uma oração de intimidade, de comunhão com o nosso Pai, e de uma oração que me fazia ter comunhão, inclusive, com os meus irmãos. E um dos pontos principais é que oração é um lugar de intimidade. E ele começa dizendo: Pai nosso. Como é bom uma relação íntima com o Pai, né? Um bate-papo pai-filho, um lugar onde a gente se encontra conforto, conselho, segurança, intimidade. Naquela intimidade do lar que a gente não tem em nenhum outro lugar, que vai trazer para o nosso coração conforto, num diálogo sincero com quem amamos. Que não seja somente o pai, mas quem sabe a esposa, o marido, o melhor amigo. Que ambiente seguro, que aquece o coração. E a proposta do Senhor Jesus é que a oração, ela não deve ser um ritual. Como seria se nossa oração, então, não fosse apenas um ritual, mas uma conversa real com Deus? Cadeira a cadeira, conversando. É uma perspectiva de oração que impacta toda a história do cristianismo, mas especialmente a religião daquele tempo. Porque Jesus, nesse momento, ele está trazendo um ensino que vai fazer um contraste com a religião hipócrita dos fariseus. Se da parte 9 até a 15, o Senhor Jesus está ensinando como deve ser a oração, da parte 5 até a 8, ele está dizendo como não deve ser a oração. E ele vai contrastar com os hipócritas fariseus, muito religiosos, muito dedicados à fé judaica, muito conhecedores das escrituras sagradas, mas sem relacionamento pessoal, íntimo e nem mesmo comunitário com Deus. Uma oração que se perdeu na religião. E Jesus agora está convidando a voltar a uma relação com um Deus que é Pai. E ele estrutura essa oração em 6 pedidos principais. 3 pedidos numa relação com Deus, 3 pedidos numa relação conosco mesmo. Os 3 primeiros pedidos, que têm relação com Deus, também é conhecido na história da igreja como a invocatio, né? Então são pedidos que têm a ver com Deus, é sobre o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Depois, os pedidos que têm a ver com as nossas necessidades, que têm sido chamado na história da igreja de petitio, que é o pão nosso de cada dia, ou seja, o nosso pão, perdão e proteção. Então são os 6 pedidos. Para Deus, os 3 primeiros: seu nome, seu reino, sua vontade. E para nós, o pão, perdão e proteção. E ele começa esse momento de oração convidando a um relacionamento pessoal e comunitário com Deus. Ele começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. E ele traz um aspecto importante para aquele judaísmo, que é o aspecto da filiação. Quando nós vamos nos relacionar com Deus, não é se relacionar simplesmente com uma religião, mas é relacionar-se com o nosso
pai, alguém que eu tenho filiação, alguém que estou numa relação de aliança inquebrável, que nada pode nos fazer deixar de ser pai e filho, mas numa relação de amor, de intimidade, onde o meu pai, ele cuida, ele é o meu provedor, ele é aquele que me sustenta, é com ele que eu entro na oração, é com meu pai, é com ele que eu falo. Essa era uma relação que vinha desde o Antigo Testamento, onde Deus se revela como pai de Israel. Por exemplo, Oséias capítulo 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei. E a proposta dessa relação de oração que Deus vai trazendo é uma relação com Deus Pai. Tanto que no capítulo 7 de Mateus, ainda no Sermão do Monte, ele vai dizer: sabe com quem que eu entro no altar? É com um pai que ama seu filho. E aí no verso 11 do capítulo 7, ele vai dizer assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando eu entro na presença de Deus em oração, eu tenho que saber com quem eu estou falando. É com o meu pai de amor, que se importa comigo. Porque como diz o salmista, ainda que o meu pai ou a minha mãe me desampare, o Senhor, no entanto, me acolherá. Aleluia. Mas essa relação de intimidade, ela se perdeu com o tempo, porque depois do período do segundo templo, onde o templo é reconstruído, ali depois daquele momento de Esdras, Neemias, e o templo é reconstruído, começa a haver um grande distanciamento litúrgico. O povo judeu começou a ter medo de pronunciar até o nome de Deus. Eles começaram a trocar o nome de Deus, porque era Yahvé, que é o tetragrama, isso HWH, somente por Elohim, por Adonai, e eles foram até ao ponto de que se perdeu a pronúncia do nome de Deus que tem no Antigo Testamento. Não se sabe se é Jeová, Jeová, Yahvé, e se discute sobre isso, de tanto temor que havia em dizer o nome de Deus, tamanha honra que se queria dar, mas que foi distanciando ao ponto deles se tornarem frios em uma relação religiosa hipócrita, que simplesmente orava em público, na frente de todo mundo, mas sem coração, que repetiam frases vazias no verso 7, como fazem os gentios, como simplesmente fazendo rezas e rezas e rezas, vão convencer a Deus. Perdeu a intimidade e virou só rito, religião hipócrita e vazia. E esse texto é um convite de Jesus a sair dessa religião fracassada dos fariseus judaicos daquela época e voltar a uma relação por meio da oração íntima e pessoal, como uma conversa de pai e filho entre o Criador e a criatura. Não somente numa relação pessoal, isso é uma das belezas da proposta de oração, é que ainda que ela é profundamente íntima, ela não é só, ela é comunitária, porque não é meu pai, nem é simplesmente pai, é pai nosso. Numa proposta que ressalta que a verdadeira fé cristã, ela não é vivida individualmente. A fé cristã, ela é vivida em família. Fé cristã é vivida em comunidade. Fé cristã é vivida em igreja. Não há verdadeira relação com Deus no individual. A verdadeira relação com Deus é no coletivo, é Pai Nosso. A importância de convivermos numa comunidade da fé, orarmos juntos, adorarmos juntos, vivermos juntos, expressarmos a nossa fé juntos, porque é o nosso Pai. Somos filhos de Deus, unidos, como na ceia, um só pão, um só corpo, os filhos de Deus, o povo de Deus. Desse Pai que Ele diz que está nos céus, e quando eu oro a esse, nós juntos clamamos ao Pai que me ama. Quem é esse Pai que me ama? É o Deus Todo-Poderoso, cujo seu trono está nos céus, e de lá Ele reina sobre todas as coisas. O seu trono está nos céus, como diz o profeta Isaías, e o escabelo dos seus pés está na terra.
Quem é poderoso como o nosso Senhor? É na presença dele que entramos em oração, daquele que é meu Pai, e ele é o Deus dos céus. Ah, como é confiante saber para quem eu oro. Como é poderoso saber que eu posso ter o Deus que criou o céu e da terra, que ele criou o tempo. Uau! Criou a matéria. Ele é totalmente outro, ele é muito além dessas coisas, mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é imanente, ele entra na sua criação para ter intimidade comigo, um pequeno grão de areia no mundo criado para ser meu Pai, para cuidar de mim. E só existe um meio e um caminho para alcançar esse Deus que está nos céus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que ele vai dizer que quando nós formos orar ao Pai, nós precisamos orar ao Pai. Ele diz assim: orai ao Pai em meu nome, porque só tem uma maneira de nos assegarmos ao trono celestial de Deus, pelo próprio Jesus, o Deus que se fez homem e nos ligou com os céus. Porque através de Jesus, como vai dizer o autor de Hebreus, eu posso entrar com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ah, é só por Jesus que eu posso ser filho. De tal maneira que a gente precisa pensar sobre o que é ter um pai e como a gente precisa de Jesus para ter o pai. Porque se você abrir sua Bíblia em João capítulo... Não precisa sair de Mateus, é só bota sua cordinha, porque a gente vai ficar caminhando no livro de Mateus. Mas João capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas todos quanto o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sim, um aspecto... todos são filhos de Deus, mas no aspecto da filiação, da intimidade, do povo de Deus, só há uma maneira de um homem ser filho de Deus: se receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador por meio da fé. É o que diz São João. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que colocaram em Jesus a sua vida, a sua fé completamente. Assim, nós fomos chamados para cultivar não uma religião, não somente ritos. Fomos chamados para cultivar uma intimidade pessoal com Deus, reservando momentos diários de silêncio e de diálogo com o Criador do Universo, onde a oração é muito mais do que repetições, onde a oração é muito mais do que mantras, onde oração é muito mais do que uma meditação de esvaziamento mental, onde oração é uma relação, é uma conversa. Tem um exercício que vira e mexe, eu faço nas células, nesses 20 anos, que é quando a gente simplesmente pega uma das cadeiras vazias e a pessoa vai orar e diz assim: olha para aquela cadeira, imagina que Jesus está sentado ali. O que você falaria para ele? E a gente ora como quem está conversando com Jesus, para entender o que de fato Jesus espera de nós, uma relação íntima e pessoal. Orando. Outra prática íntima, por exemplo, mamãe adotou essa prática, Alexandre adotou essa prática, é de escrever suas orações como cartas, né? Endereçadas ao Senhor Jesus. Mamãe chega a ter um caderno desse tanto assim já, né? Quantos? 4 cadernos já, que toda manhã ela escreve a oração dela. Sabe, essa de acompanhar os seus pedidos, escolher as palavras, numa relação íntima, por meio da escrita do seu coração em oração, colocando no papel. Vivendo isso numa comunhão, não simplesmente individual, mas vivendo essa relação com Deus do Pai Nosso numa prática comunitária, orando em conjunto. Por exemplo, esse ano a gente vai começar a nos desafiar a orar num relógio de oração, as células em relógio. Cada quarta-feira é uma célula, é uma supervisão, e a gente vai se manter orando juntos.
Aqui a gente tem o grupo das formiguinhas, que elas oram todo dia de manhã. Alimentar a nossa intimidade com Deus, orando por nós e também orando, uma vez que oramos pelo Pai Nosso, orando pelos nossos irmãos, orando pelas nossas necessidades, pelo pão, mas também pelo pão nosso de cada dia. Eu oro pelo meu pão, eu oro pelo seu pão, você ora pelo seu pão e você ora pelo meu pão. E aí, como família, nós praticamos oração. E aí nós vamos para os 6 pedidos que nós fazemos nessa relação de intimidade. O primeiro momento do ensino de Jesus é o da adoração. O pedido é: santificado seja o teu nome. E a ideia de santificado seja o teu nome nos ensina que o primeiro momento da oração é adorar o Senhor. É fazer o nome de Deus exaltado, separado dos outros nomes, elevado aos outros nomes, santo, perfeito. É se juntar aos anjos que cantam santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Não foi essa a imagem de Isaías, quando ele olhou a Deus? Registrado em Isaías capítulo 6, ele olhou os querubins e eles voavam e eles cantavam incessantemente: santo, santo, santo é o Senhor. Entrar na presença de Deus, em vez de já entrar orando e pedindo e reclamando, entra adorando, engrandecendo o nome dele, dizendo o quanto ele é formoso, exaltando a beleza da sua santidade. Louvando ele pela sua justiça, pelo seu imenso poder, dizendo que tu és grande e muito digno de ser louvado. Seja cantando, orando por meio de canções, exalte ao Senhor, glorifique o seu nome, adorando entre as nações, adorando entre os povos, engrandecendo o Senhor e fazendo o nome do Senhor alto por onde você passar. Nós fomos chamados para viver em oração uma vida de intimidade, e o primeiro reflexo está em uma vida de prática de adoração diária. Sabe, exaltar o nome de Deus no dia a dia. Como é bom, eu não sei se você já praticou isso, mas como é bom, irmãos. Sabe, você se trancar no seu quarto, como Jesus ensina ali pelo verso 7 ao 8. Vai ao teu pai secreto e ora com ele, e ele vai te ouvir. Coloca um louvor, pega aqueles do Ministério da Catedral de Louvor Maranata lá no Spotify. Começa a adorar o Senhor e cantar o Senhor e louvar o Senhor. E quando você menos percebe, tá derramado em lágrimas, aquecido pelo Espírito Santo. De forma que, por vezes, em alguns desses momentos, estamos cansados, chateados, passa batido, mas em algum desses momentos a gente diz: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Quem já teve essa experiência de estar adorando o Senhor e diz: Deus está aqui? Eu sinto que verdadeiramente Deus está nesse lugar. Quem já teve essa experiência com o Senhor, né? Quantas vezes parecia um dia normal de oração, quando eu vejo, uau, Deus me permitiu perceber a sua glória nesse lugar. Por isso, use cânticos, declarações de fé, leia trechos de louvor que está na Bíblia, mas adore ao Senhor, dando graça a Ele todo o tempo. Tenha uma vida de adoração. Bota adoração no carro. Em vez de botar piseiro, está amarrado, irmão. Bota adoração. Quando você estiver ali, no seu tempo, no seu quarto, bota adoração. Quando estiver com seus filhos, bota adoração. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será um lugar de adoração a Deus. Meus vizinhos vão saber que a gente é crente. Adore ao Senhor. Eu gosto de dizer
e minha mulher sabe disso, ela também repete isso, tem duas coisas que me fazem chorar. Uma é filme, eu não sei porquê. A arte do cinema mexe muito comigo. Inclusive o Oscar esse ano está bem divertido, né, gente? Aí com o Brasil, historicamente bem posicionado, né? Mas a outra coisa é adorar o Senhor. Começo a cantar, eu não choro por nada, irmão. Não sei o que é isso, até queria ser, sabe aquela pessoa que queria chorar mais? Olhar para minha mulher e ficar chorando. Mas eu não sou. Eu sou mais de quanto mais duras as coisas ficam, mais eu fico... Mas quando eu entro na presença de Deus em adoração, eu me derreto, né? É tão bom, irmãos. O segundo pedido, que ainda está nessa relação com Deus, é quando ele fala sobre o avanço do reino de Deus. A oração é: venha o teu reino. E falar de vir o teu reino é entender que adorar a Deus também está relacionado com identificar ou reconhecer ou se submeter à soberania de Deus sobre toda a terra. Como diz o Salmo 147, Deus é o Rei soberano sobre toda a criação. Seja exaltado o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele reina o seu trono celestial sobre todas as coisas. E assim é a história da Bíblia. Deus, quando constrói o Éden, Ele é o Rei do Éden, aquele reino, templo, onde o homem é o seu mordomo na terra e o Senhor reina. Ele, quando monta o seu povo, Ele é o Rei do povo de Deus, para reinar sobre toda a terra. Deus é o Rei. Mas especialmente quando Cristo coloca isso na sua oração, Ele está trazendo uma expectativa do reino agora, no meu coração, na minha vida. Reina sobre mim, mas Ele traz um olhar escatológico de quem olha para frente, que vê, por um lado, o nosso mundo de tanta injustiça. Tem injustiça nesse mundo, irmãos? Só tem, né? Quem já se sentiu assim injustiçado alguma vez? Quem já se sentiu injustiçado, por exemplo, pelas autoridades? Quem acha que tem injustiça no Brasil esses dias, né? Mas a gente pode atravessar essas lutas, mas olhando para frente, dizendo: o juiz do juiz está por chegar. O Senhor vai voltar com grande poder e grande glória sobre as nuvens, e o seu reino de justiça se estabelecerá sobre toda a terra. É desejar a volta do Senhor Jesus. Na verdade, a própria Bíblia vai nos incentivar a esse desejo. Ele diz que a coroa de justiça está reservada por todos aqueles que amam a volta do Senhor. Nós precisamos anelar pela vida do Senhor, viver nessa expectativa prática, enquanto eu olho as injustiças, enquanto eu enfrento enfermidades. Mas aqui não é o final. Jesus está voltando, e a cura, a bênção, a saúde, a justiça, o governo de Deus se estabelecerá sobre tudo. Venha sobre nós o teu reino, Senhor. Mas é também ter uma perspectiva que aumenta a minha esperança na justiça, na bondade, no amor eterno. Mas é também uma oração que me traz uma perspectiva missionária. É um desejo de apressar essa vinda, porque o Senhor disse que a palavra de Deus seria pregada em toda a terra até que viesse o fim. Então é o desejo de levar as missões e de enviar missionários e pregar a palavra e implantar novas células e discipular novas pessoas e falar de Jesus em toda parte. É orar por missões, orar por aqueles que estão em toda parte, orar pelo avanço da igreja. É orar: Senhor, venha sobre nós o teu reino. É também dizer: Senhor, usa a mim para que o teu reino avance. Usa-me para que o teu reino se expanda na terra. Seja na educação dos meus filhos, o reino vai se expandir por eles. Seja liderando um grupo pequeno, sim, naquela região onde eu estiver, o reino vai se expandir. Seja no meu trabalho, vivendo com santidade e justiça, o reino de Deus vai se expandir. Seja sendo um missionário, o reino de Deus vai se expandir. Venha sobre nós o teu reino. E o terceiro pedido relacionado a Deus é: seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu. E que está ligado ao segundo pedido. Na verdade, os 3 pedidos estão ligados, né? Santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Fala da vivência diária. De dizer, Senhor, eu me submeto. Senhor, eu me submeto à tua vontade em todas as áreas da minha vida. Assim como o Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, caminhando para a cruz, imaginem para a cruz, e ele ora, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É porque a gente é tão acostumado a orar a oração que a gente chama de Pai Nosso, a oração do Senhor de maneira hipócrita, religiosa, igual os fariseus, só dizendo, Pai Nosso, santificado, que a gente não para pensar de que é uma oração onde eu estou dizendo, Senhor, faz do teu jeito. Porque a gente só tem a mania de orar dizendo assim, Senhor, eu quero do meu jeito. Eu quero se for esse moço. Eu só quero casar se for com aquele. E o Senhor está dizendo, mas esse não. Mas aquela não. E tu diz, mas eu quero é esse. Ora assim, Senhor, faz a tua vontade. Faz do teu jeito. Às vezes eu quero tanto alguma coisa e a gente vai dando murro e ponto de faca, desobedecendo a palavra. Diz assim, Senhor, faz a tua vontade. Eu me submeto nos nossos trabalhos, no nosso negócio. Senhor, me faz prosperar. E papapá. Aí aparece um ambiente onde eu posso dar um cambalacho e diz, o Senhor abriu essa porta. Misericórdia, irmão. É dizer, Senhor, eu me submeto à tua vontade. A tua vontade, não a minha. É do teu jeito, não do meu. E se que para o teu nome seja exaltado, eu tenha que perder, que seja assim. Se para o teu nome ser exaltado, eu tenho que negar a minha própria carne, que seja assim. Que se para o teu nome e o teu reino avançar, isso exija de mim o meu sacrifício de mim mesmo, que assim seja. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Seja feito na terra como é feita nos céus. Seja feita no meu coração, assim como o Senhor queres. Porque a minha vida é teu reino, reina. Não sou eu o rei, é o Senhor que é o rei. Mas a gente já percebeu que pelas nossas próprias orações, especialmente no movimento dos últimos 20 anos da fé cristã, movimento que foi ficando conhecido como neopentecostal, com as confissões positivas e essas coisas, que hoje tem até, o pessoal chama um pouco de teologia do coach, né? Que é uma nova versão desse tipo de teologia. Ele traz uma ideia de que a fé cristã, na prática, eu sou o Senhor e Deus é o servo, não é? Eu mando em Deus. Não tem uns que declara, o Senhor disse na tua palavra, quase assim, sem vergonha, então vai ter que fazer. Ei, meu irmão, você está falando com Deus. Você está falando com Deus. É a vontade dele. Com reverência, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que é ser cristão. É isso que é ter um Deus. É isso que é conversão. Conversão é fazer do Senhor Jesus o teu Senhor, o Senhor sobre a tua vida. E você busca na sua palavra a maneira de viver. Você sabe, eu já disse isso várias vezes, mas vou usar como exemplo, por exemplo, nas cartas de Paulo, ele normalmente se introduz assim, Filipenses, vou usar o exemplo de Filipenses capítulo 1, verso 1. Ele diz assim, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, assim que ele começa, Filipenses capítulo 1. Aí os irmãos que estão em Filipos. Mas isso é tão significativo, e às vezes na tradução a gente perde um pouco do que isso significa. Como ele está se apresentando, a gente tem São Paulo como ministro, autoridade, apóstolo, meu Deus, mas ele está se apresentando assim, eu, Paulo, servo, e a palavra servo ali, em outras versões está traduzido como escravo, é a palavra do grego doulos, que é escravo. Escravo, por natureza, é alguém que não tem vontade. Escravo decide sua vida?
É o escravo que tem liberdade para ir e vir, ele decide as missões que vai fazer, o que ele não vai fazer. Ele está dizendo: eu, Paulo, sou apenas um escravo. Alguém que não tem vontade própria. A minha vontade é a vontade de Jesus. E sabe como é que ele chama Jesus? Ele não chama escravo de Jesus Cristo. Especialmente ali ele chama assim, escravo de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra Cristo significa, está no grego, né? De Christos, que vem do grego de Messias, que é do português ungido, que era utilizado para a figura do rei. Então Jesus é o Messias, significa que Jesus é o rei. Então ele está dizendo: eu, Paulo, escravo do rei Jesus. Sabe o que é conversão? É dizer: eu sou um escravo do rei Jesus. Jesus não é um Papai Noel com uma sacola de presentes para aqueles que lhe mandam cartinhas. Jesus é aquele que é o nosso Senhor e que nós precisamos orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, porque tu és o Senhor. O quarto pedido é, a partir de agora, os três estão relacionados com a nossa vida. E ele diz: pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele vai nos ensinar a pedir pelo pão. A total dependência de Deus. É o próximo slide. Aprender a viver buscando a provisão de Deus para as nossas necessidades diárias. É muito mais do que depender simplesmente no meu esforço, da minha força, do meu trabalho, da minha inteligência. É aprender a depender de Deus em oração, ainda que eu tenha que trabalhar, eu tenha que me esforçar para todas essas questões, mas ele diz assim: eu tenho um coração dependente da providência divina. E esse texto traz à luz a história do pão no deserto, que o povo de Israel, quando sai, é redimido por Deus das mãos de Faraó. Ele entra no deserto e por 40 anos eles não passam fome, porque o Senhor fazia descer pão dos céus, maná dos céus, todos os dias. E era um pão que eles não podiam acumular. Não era o que dizia, não acumula, porque se eles acumulassem para outro dia, o que acontecia com o pão? Apodrecia. Ele só pode acumular na sexta, porque aí no sábado vocês não trabalham. Significava que eu preciso confiar na dependência de Deus para o dia a dia. O Senhor que me supre, e todo dia Ele vai prover. Estou falando que eu não posso ter uma poupançazinha, que eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que a minha confiança está em Deus, e eu vivo essa confiança em oração. Mas Ele, sabendo que o Senhor é o meu pastor, né? O meu Pai é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, o que acontece comigo? Nada me faltará. Ele vai me guiar pelos pastos verdejantes, para junto das águas de descanso. Ele vai me suprir de todas as coisas. Como diz o rei Davi: já fui velho, já fui novo, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Porque o Senhor é o Deus que nos supre. Ele é o Jeová Jireh. Esse é o nome santo, o Deus que provê. Ele é a nossa provisão. Mas é interessante que quando a gente aprende a depender de Deus, orando todo dia: Senhor, dá o pão de cada dia, agradecendo o pão que a gente come, orando pelo pão do dia, confiando no Senhor para o sustento da minha casa. Ele não diz o meu pão, mais uma vez ele diz o pão nosso, trazendo um aspecto da generosidade. Ele está pedindo um pão que não é dele. Senhor vai me abençoar, mas o pão não é meu. O pão de quem é? É nosso. E essa beleza da vida comunitária, onde eu não vivo a minha fé só, eu tenho uma relação com Deus que me supre, mas eu sei que Ele vai me suprir, e Ele vai suprir os meus irmãos, e eu vou pedir por mim, e eu vou orar pelos meus irmãos, e por vezes Deus vai suprir o meu irmão, colocando o pão na minha cesta, porque o pão é nosso, é a igreja, é assim que se vive fé.
Orando. E um dos maiores presentes que você pode dar para um amigo é orar por ele. Ore por ele, ore pelo pão dele. Mas por vezes Deus vai suprir o pão dele colocando nas suas mãos. É pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Essa confiança de depender em Deus que cuida das nossas coisas, porque como ele vai dizer no texto seguinte, porque se ele cuida das árvores do céu, o pastor Afonso pregou no domingo retrasado, se ele cuida dos lírios do campo, quanto mais vós, homens de pequena fé, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês creem nisso? Amém. Irmãos, eu posso te dizer, eu nunca passei fome, mas eu já passei perrengue. E eu sei que essa não é minha história. Quem já passou perrengue aqui? Alguém já passou perrengue? Não, só eu, né? Mas sabe, eu fico olhando para perto. A senhora já passou perrengue também, né? Oxi. Mas quando eu olho para trás para os meus perrengues, na hora do perrengue eu pensava assim, minha vida acabou. Quem já pensou assim, agora não tem saída? Alguém já pensou assim, dessa eu não escapo mais. Deus já me ajudou tanto que agora, esse aqui não tem jeito. Rapaz, eu já passei por uma dessas assim, eu falei, agora pronto, agora esse aqui. Rapaz, mas depois que a gente vai orando e buscando e andando com Deus, a gente olha para trás e diz assim, até aqui o Senhor nos ajudou, não é? Busca a Deus, confia nele para o pão de cada dia, que ele vai trazer o pão do dia. Ele nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Às vezes até pão ele botava no bolso dos outros para me dar, né? Mas faltar não faltou. O quinto pedido é um pedido de perdão e de reconciliação. Ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora é um aspecto especial do Evangelho, onde nós entendemos que somos pecadores. Ele nos ensina a entrar na presença de Deus em oração, todo o tempo lembrando disso. Irmãos, essa coisa da gente ficar vivendo uma fé que bota a gente para cima. Você é a princesa dos olhos de Deus, você é a fofa do Senhor, você é o bombado de Deus. Uau, cara, não é isso. Vida cristã é eu olhar para mim mesmo e dizer assim, é pela graça, porque eu mesmo, eu não presto. É muito diferente da proposta dessa mensagem que está em voga cristã dos nossos dias. A mensagem é, eu entro na presença de Deus e digo, Senhor, eu te peço perdão. Te peço perdão pelo como eu falei com a minha mulher, como eu tratei os meus filhos, como eu falei com o meu vizinho, como eu pensei e conversei mal, falei mal do meu amigo, como eu lidei mal com o meu dinheiro, como eu tratei mal do meu trabalho, como eu me meti nessa enrascada dos meus negócios. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. Oração passa a ser então uma prática de meditação diária do Evangelho. Aquilo que a gente faz com a ceia, a gente olha e lembra que Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. A gente avalia o nosso dia. E a gente entra então fazendo aquilo que o São João vai dizer. 1 João capítulo 1, verso 8, ele diz, se alguém diz que não tem pecado é mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Depois do capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer assim, porque temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Essa tem que ser parte da nossa vida diária de oração. Avaliar o nosso dia, admitir os nossos erros, confessar o nosso pecado, para ficar se sentindo mal? Não. Quando a gente fala de confessar o pecado, é para poder a gente receber graça, evangelho, misericórdia, e dormir com a cabeça tranquila, mesmo tendo cometido pecados, porque o nosso Pai é um Pai de graça, que enviou Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar.
Mas ele diz que uma vez que eu entendo a graça e o perdão que me alcança, e por isso eu posso orar buscando e tratando no meu processo de santificação diária, não é que eu preciso pedir perdão para ser perdoado. Quando Jesus morreu naquela cruz, os meus pecados já estão perdoados. Essa prática do perdão diário é a prática do processo de redenção diária, de santidade, de santificação, onde eu vou sendo transformado, liberto do poder do pecado todo dia. Mas ele diz assim, e aí é que pega, irmãos. Quando ele diz assim, assim como eu tenho perdoado os nossos devedores. Eu acho engraçado que a gente é tão acostumado a orar o Pai Nosso, desde criancinha, como católicos, a maioria de nós nasceu católico, né? A gente é acostumado a repetir essa frase tão bonita, Senhor, perdoa, mas parece que isso não faz sentido nenhum, que a gente não vê essa conexão. E ele está trabalhando uma ideia de que nós somos o povo que ouvimos a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é a mensagem do perdão, que somos pecadores, não merecíamos perdão, mas Deus ainda assim enviou seu Filho para pagar o preço pelo nosso lugar, para que pudéssemos receber graça e misericórdia. E o que o Senhor nos revela na sua oração é que todo aquele que teve um encontro de perdão, que ele entende quem é Deus e se converteu ao Deus do perdão, ele segue o Deus do perdão. E alguém que segue o Deus do perdão perdoando o outro. Amém? Esse é o estilo de vida do Evangelho. O que ele está querendo dizer não é que se eu não perdoo ninguém eu não recebo perdão. O que ele está dizendo é que se você não perdoa é porque talvez você nem entendeu o Evangelho. Se você não está disposto a perdoar é porque talvez você ainda nem foi perdoado. Você está entendendo? Você não teve um encontro de fé com Jesus que muda tudo. Porque eu entendo que eu sou devedor, e quem sou eu para ficar cobrando a conta dos outros? Se eu olho para mim mesmo e digo assim, quem sou eu para não perdoar? Se eu sou alguém que preciso de perdão todo dia. Todo dia. Pecado meu de todo dia. Senhor, tem misericórdia. Quem sou eu para dizer que eu não libero a conta de ninguém? E o último pedido, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o último pedido é para saber que a nossa força para vencer o pecado, as tentações, os nossos erros, a gente vai sim se santificar, estamos num processo, mas essa força, assim como é a força para ganhar o pão de cada dia, para ser suprido por Deus, vem da minha força? Não, vem de Deus. Ao mesmo tempo ele diz, a minha força para vencer espiritualmente nem vem da minha disciplina, nem vem do meu esforço, nem vem do meu livre-arbítrio. A minha força vem do próprio Deus. Como é que eu venço o pecado? Orando. Como é que eu venço o pecado? Dizendo, Senhor, me dá força para vencer as tentações. Senhor, me dá força para vencer as minhas lutas. Que o diabo se levanta contra mim, o mal se levanta contra mim, querendo afastar o meu coração de Ti, a minha vida de Ti. E ele diz, Senhor, não me deixe cair em tentação. Como diz o apóstolo Paulo, sabendo que o Senhor não deixa vir sobre nós tentações que não podemos lidar, mas Ele nos providencia escape, livramento. Senhor, não me deixa cair em tentação. É entender que nós estamos no mesmo jugo de Jesus, quando Ele diz que vinde após mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Sabe o que é jugo? 2 animais puxando uma carroça pesada atrás, eles estão presos na mesma madeira. E o Senhor Jesus está dizendo, você, sabe como é que você carrega as suas cargas? Fica no mesmo jugo. Porque você é um boi fraco, mas Jesus é o boi forte. E Ele é que vai puxar. Nós vivemos a vida cristã não no nosso poder.
nós vivemos a vida cristã, a santificação, a obediência à palavra, a relação com a nossa mulher, a educação dos nossos filhos, o envolvimento com a igreja, a liderança na nossa célula, não é porque temos um MBA, não é porque nós somos melhores, é porque o Espírito Santo de Deus opera no nosso interior e a gente vence de joelho no chão. Não dá para ser crente de pé, vitorioso. Crente vitorioso é de joelho no chão, para vencer o pecado, para vencer o diabo. Numa comunidade mútua do Pai Nosso, do Pão Nosso. E eu queria dizer, explorar ou explodir essa ideia do pecado nosso. Que a gente ora pelo nosso, pedindo força para o nosso pecado, para vencer, pedindo força para que o irmão também vença o dele, e nisso a gente compartilha até as nossas orações, que Tiago 5,16 diz: se existe alguém entre vós doente, chame os presbíteros, ele orará por ungirá com óleo, ele será curado, se tiver algum pecado, será perdoado, confessai, pois os pecados uns aos outros, para serdes curados. Sabe, esse ambiente onde nós fazemos a oração da fé, oramos um pelo outro, para vencer o pecado, por meio dessa vida em comunidade. Assim, irmãos, retomando a ilustração inicial, a oração não é uma reza fria e vazia. O que Jesus propõe é a vida de oração como uma conversa íntima, sincera, entre um pai e um filho. Um pai que ama, que cuida, que provê. E que nos convida a uma relação pessoal. Uma profunda e íntima adoração. De um povo que se submete completamente à sua vontade. Sim, adoração e obediência andam de mãos dadas, são irmãs. Porque quem adora obedece, quem obedece, obedecendo adora. Para viver numa dependência total e prática de Deus. Para as necessidades físicas e para receber força no Espírito Santo de Deus para viver a nossa vida espiritual. Assim, quero convidar você, como Jesus nos convidou, a entrar nessa vida de oração, de intimidade. Sair do ritual e entrar no diálogo. Uma vida vibrante com Deus. Quero te desafiar a viver esse novo nível de presença de Deus na tua vida, na tua célula, nos teus discipulados, na tua família, vivendo isso individualmente como comunidade. E sabendo que é difícil viver assim, a gente pode praticar agora mesmo, Pai Nosso, pedindo forças ao próprio Deus para viver a sua vida de oração. Vamos orar?